Você já imaginou que um inimigo invisível, menor que um grão de areia, pudesse derrubar exércitos e mudar o curso da história? Hoje, vamos desvendar a saga de uma das bactérias mais famosas e temidas do mundo, a Salmonella. Prepare-se, porque a história dela é mais surpreendente do que você pensa. Ela foi batizada em homenagem a Daniel Salmon, um veterinário americano que, em 1885, junto com seu colega Theobald Smith, isolou a bactéria de porcos doentes. Mas a Salmonella já convivia com a humanidade há muito tempo. Análises de DNA antigo, publicadas em revistas como a Nature Ecology e Evolution, encontraram vestígios de Salmonella em esqueletos humanos, de até 6.500 anos atrás. Naquela época, a humanidade estava na transição do Neolítico, começando a domesticar animais e a viver em assentamentos maiores. Mal sabiam eles que essa proximidade com os animais traria um novo e perigoso passageiro. Então, o que exatamente é a Salmonella? Ela é um gênero de bactérias em forma de bastonete, parte da família Enterobacteriaceae. A contaminação acontece principalmente através do consumo de alimentos contaminados, com fezes desses animais. Pense em ovos crus ou mal cozidos, carne de frango que não foi bem cozida, ou até mesmo frutas e vegetais que foram irrigados com água contaminada ou entraram em contato com esterco. Agora, vamos imaginar o que acontece quando a Salmonella entra no nosso corpo. É uma verdadeira batalha microscópica. Ao ser ingerida, ela precisa sobreviver à primeira linha de defesa, a acidez brutal do nosso estômago. Muitas bactérias não conseguem, mas a Salmonella tem seus truques. As que sobrevivem chegam ao intestino delgado, seu verdadeiro campo de batalha. Lá, elas usam estruturas minúsculas como agulhas, chamadas de sistema de secreção do tipo 3, para injetar proteínas diretamente nas nossas células intestinais. Essas proteínas reprogramam nossas células. Elas forçam a célula a criar uma espécie de onda na sua superfície, que engole a bactéria para dentro. Uma vez lá dentro, a Salmonella se esconde em um compartimento chamado vacúolo e começa a se multiplicar. Protegida do sistema imunológico, é uma invasão digna de um filme de ficção científica. Essa invasão causa uma inflamação massiva. O corpo, percebendo o ataque, envia um exército de células de defesa para a região. É essa guerra interna que gera os sintomas clássicos da salmonelose diarreia intensa, muitas vezes com muco ou sangue, cólicas abdominais fortes, febre, calafrios, dor de cabeça e vômitos. Os sintomas geralmente aparecem de 6 a 72 horas após a ingestão do alimento contaminado e podem durar de 4 a 7 dias. Em pessoas saudáveis, o sistema imunológico geralmente vence a batalha sozinho. O corpo consegue eliminar as bactérias e se recuperar, mas para crianças pequenas, idosos e pessoas com um sistema imunológico enfraquecido, a história pode ser bem diferente e muito mais perigosa. A bactéria pode romper a barreira do intestino, entrar na corrente sanguínea e se espalhar para outros órgãos, causando uma infecção generalizada conhecida como sepse, que pode ser fatal. A febre tifoide, causada pela Salmonella typhi, é ainda mais sinistra. Ela é transmitida principalmente por água e alimentos contaminados por fezes humanas de alguém infectado. Após a invasão, a bactéria viaja pela corrente sanguínea e se aloja em órgãos como o baço, o fígado e a medula óssea. Os sintomas são mais graves e prolongados: febre alta e contínua, dor de cabeça intensa, fraqueza, dores no corpo e, em alguns casos, manchas rosadas na pele. Sem tratamento, a febre tifoide tem uma taxa de mortalidade significativa. Ao longo da história, a Salmonella deixou um rastro de destruição. Alguns historiadores especulam que a grande praga que atingiu Atenas durante a Guerra do Peloponeso, por volta de 430 a.C., e que matou 1/3 da população, incluindo seu líder Péricles, pode ter sido um surto de febre tifoide. A análise de DNA de uma vala comum da época encontrou sequências compatíveis com a Salmonella typhi. Imagine uma cidade inteira, no auge de seu poder, sendo dizimada por um inimigo que ninguém podia ver ou entender. Avançando no tempo, temos a história de Maria Tifoide. No início do século XX, em Nova York, uma cozinheira chamada Mary Malan era uma portadora assintomática de febre tifoide. Ela não ficava doente, mas carregava e espalhava a bactéria por onde passava. Deixou um rastro de dezenas de infectados,
e várias mortes em famílias para as quais cozinhava. O caso dela foi um marco para a saúde pública, mostrando que pessoas saudáveis podiam transmitir doenças mortais e destacando a importância da higiene no manuseio de alimentos. Felizmente, hoje, nossa luta contra a salmonela é muito mais sofisticada. A descoberta dos antibióticos no século XX foi um divisor de águas. Para a salmonelose comum, na maioria dos casos, o tratamento foca na hidratação. Beber muita água, soro caseiro, ou soluções de reidratação oral, é crucial para repor os líquidos e eletrólitos perdidos, com a diarreia e os vômitos. O uso de antibióticos geralmente não é recomendado, pois pode prolongar o tempo que a pessoa continua eliminando a bactéria nas fezes. No entanto, para casos graves, infecções em grupos de risco, ou para a febre tifoide, os antibióticos são essenciais e salvam vidas. Drogas como as fluoroquinolonas ou cefalosporinas de terceira geração são frequentemente usadas para atacar a bactéria diretamente e impedir que a infecção se espalhe pelo corpo. Mas a melhor arma que temos hoje é a prevenção. A saúde pública moderna implementou sistemas rigorosos de vigilância e controle. Isso inclui a pasteurização do leite e de ovos líquidos, a fiscalização de abatedouros e processadores de alimentos, e campanhas de conscientização sobre a manipulação segura de alimentos. Em casa, as regras são simples, mas poderosas. Lave bem as mãos com água e sabão, antes e depois de manusear alimentos, especialmente carnes cruas. Cozinhe completamente carnes, aves e ovos. Evite a contaminação cruzada. Nunca use a mesma tábua de corte ou os mesmos utensílios para carnes cruas e alimentos que serão consumidos crus, como saladas. Lave frutas e vegetais cuidadosamente. E claro, só beba água tratada. E agora, a pergunta que não quer calar: com tudo o que sabemos, seria possível uma nova pandemia de salmonela hoje? Uma pandemia global nos moldes da Covid-19, causada por salmonela, é extremamente improvável. Nossos sistemas de saneamento básico, tratamento de água e vigilância alimentar, embora não sejam perfeitos, são barreiras muito eficazes contra a disseminação em larga escala que caracterizaria uma pandemia. No entanto, o perigo não desapareceu. Surtos localizados de salmonela continuam a acontecer em todo o mundo, muitas vezes ligados a um lote específico de alimento contaminado que chega a muitos consumidores. Além disso, enfrentamos um desafio crescente: a resistência a antibióticos. O uso excessivo de antibióticos na agropecuária e na medicina está selecionando cepas de salmonela e outras bactérias que não respondem mais aos tratamentos convencionais. Uma infecção por uma salmonela superresistente pode ser tão perigosa quanto uma infecção era há 100 anos. A história da salmonela é um lembrete poderoso da nossa complexa relação com o mundo microscópico. Ela nos ensina sobre a importância da ciência, da higiene e da saúde pública. Cada vez que lavamos as mãos ou cozinhamos um alimento corretamente, estamos honrando séculos de conhecimento adquirido, a duras penas, na luta contra esse inimigo antigo e persistente. Obrigado por me acompanhar nesta jornada pela história da salmonela. Se você gostou de desvendar os segredos deste micro-organismo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. 8 Approxima